perfil e o desempenho da Caixa Econômica Federal é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco a presidenta da Caixa, Maria Fernanda Ramos Coelho. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Presidenta, eu queria falar um pouquinho das loterias. No primeiro semestre deste ano, as loterias arrecadaram 3,8 bilhões de reais, com destaques para a Mega Sena, que arrecadou sozinha 1,7 bilhão, ou seja, 17,3% a mais do que no primeiro semestre de 2009. Desses recursos, quanto foi para áreas como a social, esporte, saúde, segurança, quanto foi para o governo na forma de impostos e quanto foi pago na forma de prêmio para os apostadores? Olha, a loteria é bem a cara da Caixa, né? Quando a gente fala em Caixa, as pessoas normalmente lembram habitação, poupança, mais loteria. E depois da Mega Sena... Só falta do jogo do bicho. A Mega Sena da virada também, né? A gente vai ter uma bela demonstração agora no fim do ano novamente. Mas veja, é uma área importantíssima, né? De fato, ela tem, né, apresentado resultados muito expressivos. 37% de tudo que é arrecadado vai exatamente para a área social, para a seguridade, para a educação, para a cultura, para os esportes, né, para o fundo penitenciário também. Uma parte importante, como você citou, 9%, são impostos que são recolhidos, não é? E 35% vai para os ganhadores. Fechando essa conta nos 100%, você tem 19% de custeio, que é exatamente a remuneração das casas lotéricas e também da Caixa, a taxa de administração da Caixa, pela prestação desse serviço. Mas, de fato, 37% de tudo que é arrecadado, ele vai diretamente para que a gente possa ter uma melhor condição nessas áreas sociais do governo. E a questão, aquela discussão que sempre se coloca do setor empresarial, né? Que ele é proibido de ter o cassino, de ter o bingo, de ter não sei o que lá, e o governo, vamos dizer assim, ao governo é permitido explorar o jogo. Como é que a Caixa imagina em termos essa discussão? Passa ao largo dessa discussão, enfrenta essa discussão, como é que faz? Olha, a Caixa tem participado, inclusive, no âmbito do Congresso, tem feito esse debate. A nossa defesa é que todo tipo de atividade, né, de loteria, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser regulamentada. No caso das loterias federais, muito claramente, né, está dada a destinação do recurso, quanto vai para o governo, quanto vai para o ganhador, né, quanto é arrecadado em impostos. A Caixa tem acompanhado essa discussão no âmbito do Congresso, né, há, de fato, né, um amplo debate nesse sentido, mas o que nós defendemos claramente é que, nesse caso, você tem um acompanhamento e uma fiscalização que tornam muito transparente a destinação desse recurso. Presidenta, é uma questão só de ordem cultural, psicológica e tal. A Caixa sempre está ligada a essas grandes expectativas nacionais. Quando dá a acumulação da Mega Sena, 70 milhões, o Brasil entra num verdadeiro frenesi. Por exemplo, acho que agora, né? Isso, exatamente. 70 milhões e tal. Como que se avalia isso? A Caixa tem estudos sobre essas questões, o comportamento do brasileiro? Tem alguma coisa... A Caixa aproveita esses momentos para fazer estudos, convênios com universidades. Como a senhora analisa a questão do jogo que está sob o controle da Caixa nessa relação social do Brasil? Veja, não há um estudo, se você perguntar, um estudo sociológico nesse sentido. O que a gente observa é que, de fato, há uma relação muito intensa, né, em relação ao sonho de cada cidadão. Se você perguntar a cada pessoa que está na fila ali da loteria, por que é que ela está fazendo a aposta, ela vai dizer exatamente o que é que ela pretende. O que a gente percebe é que depois que o cidadão ganha, aí sim, já na relação, né, com o ganhador, é que invariavelmente ele ajuda a sua família, ele compra imóveis para a família. Se é uma pessoa que está mais no meio rural, ele adquire fazendas, né? Algumas pessoas também têm sonhos diferenciados, mas fundamentalmente ele ajuda a própria família. A Caixa presta assessoria, por exemplo, uma pessoa que ganhou muito dinheiro, é de origem humilde, por exemplo. Tem algum trabalho da Caixa nesse sentido? Sem Ou dúvida. Deixa ele ao Deus dará? Não, sem dúvida. Sempre que esse ganhador, né, ele é identificado, nós temos deslocado imediatamente uma equipe de gerentes para dar a orientação necessária para que aquilo ali ele tenha primeiro, não é, a garantia, não é, de que aquele recurso será bem investido, bem aplicado. Então, nós fazemos um acompanhamento, não é, claro, que o cidadão também poderá escolher não operar com a Caixa, mas no caso da Caixa, ele tem um acompanhamento
permanente, uma assessoria permanente dos nossos gerentes. Isso evita até que aqueles grandes ganhadores, Dudu da Loteca, não sei o quê, que acabaram na miséria, né? Piores do que a situação pior do que estava quando ganharam o prêmio. É porque assim, quando você ganha dinheiro, sempre aparece alguém com uma ideia muito importante, uma ideia brilhante para usar o seu dinheiro, né? Então, isso realmente é um risco muito grande. Quer dizer, o cidadão, ele tem que ter muita tranquilidade na hora que recebe esse recurso, né, para que ele possa investir muito bem. E parente de quinta geração aparece. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade. A Caixa hoje é um tema que preocupa todo mundo, todas as instituições, né, empresas, indústrias e bancos também. E no caso da Caixa, a Caixa lançou a questão do selo Casa Azul. O que é isso e como que é a preocupação da Caixa com relação da sustentabilidade, a preservação do meio ambiente? Olha, esse é um tema que é muito caro para a instituição, né? Nós vimos fazendo um grande debate interno sobre a questão da sustentabilidade e eu diria que o selo Casa Azul ele reflete isso numa área bem importante que é a questão da área habitacional. Foi uma iniciativa, né, que ela pretende premiar as empresas que utilizarem critérios de sustentabilidade nas suas construções. Então, não é um selo ainda obrigatório, não é um selo que certifica, a gente pretende que no futuro seja. Então, é um selo que atribui às construções que são financiadas pela Caixa um critério. Ou ele é o selo ouro, prata e bronze, ou seja, a depender de determinados itens que o construtor utilize, por exemplo, reuso da água de chuva, né, utilização da luz natural e da ventilação natural para que aquele ambiente fique mais adequado, enfim. Uma outra atividade nossa que eu considero também muito importante foi uma parceria nossa com o Ministério do Meio Ambiente, que é a certificação de toda madeira que é utilizada em obras com recursos públicos. Hoje, toda madeira que é utilizada, onde há financiamento com recursos da União, ela é certificada, ou seja, ela só é aceita se tiver o documento de origem florestal oferecido pelo IBAMA. Então, acho que isso também, desde janeiro de 2009, nós temos essa ação, né, que sem dúvida contribui, porque a gente sabe que grande parte do desmatamento, né, dessa madeira vem exatamente para a construção civil. A senhora falou que a Caixa hoje está operando perto de 4 milhões de contas na internet. E essa questão do roubo de senhas, a questão da segurança, isso está sempre muito presente e tal. A Caixa tem investido recursos nessa área? Qual a expectativa de crescimento nessas operações? Quais são os principais riscos que um operador de internet corre ou se não corre risco nenhum? Como você avalia esse cenário? Olha, isso é uma preocupação não só da Caixa, mas de todo o sistema financeiro, né? A própria FEBRABAN, ela tem um grupo que se reúne permanentemente, não é, para tratar sobre esse assunto. Então, vai desde a orientação para o cidadão que utiliza, ou seja, orientação em relação ao uso da sua senha, a privacidade da sua senha, jamais compartilhar, como também um investimento muito intenso, né, na área de tecnologia da Caixa, fazendo com que a gente tenha essa garantia. A partir de fevereiro do ano passado, né, nós estabelecemos também um rígido controle do computador que é utilizado, ou seja, se você utiliza o seu computador na sua casa e no seu trabalho, você registra aquele equipamento, o que impede que uma pessoa, por exemplo, de uma lan house ou de qualquer outro lugar, possa acessar a sua conta. Ou seja, só a partir dos computadores que estão ali gravados é que isso é possível. Então, eu te diria que isso está sob intenso acompanhamento, bastante controle. Nós temos uma central de operações só para acompanhar, não é, online qualquer tipo de movimentação que se perceba como sendo indevida, inclusive com condição de evitar que essa operação Seria se possível concretize. falar que não existe banco mais seguro ou menos seguro, tendo em vista que há uma orientação da FEBRABAN nessa direção? Ou é possível falar que tem... Olha, eu diria que todo o seguras? sistema financeiro, ele tem um compromisso com a segurança para o seu cliente. Eu diria que isso é comum a todas as instituições. Vamos falar um pouquinho de lucro? A Caixa Econômica Federal registrou um lucro de 1,7 bilhão de reais no primeiro semestre desse ano, uma variação de 44,1% em relação ao mesmo período de 2009. Esse nível de lucro é compatível com a função do banco, de ser um banco social e também, e ao mesmo tempo, ser um banco comercial. Como é que vocês buscam a linha de equilíbrio entre esses dois pilares? Olha, isso é uma grande discussão dentro da instituição, né? Acho que talvez o mais importante da nossa gestão, do que o presidente Lula, nesses 8 anos, dos que nós trabalhamos internamente, é o conceito de um banco público. E um banco público, ele não procura o lucro máximo.
ele procura a sustentabilidade nas suas operações. Significa que nós não fazemos nada, nenhuma operação que essa operação dê prejuízo para ser compensada com outra. Significa que você tem um rigor nas suas análises, nas suas avaliações. Mas a Caixa realmente não procura o lucro máximo, ou seja, o nosso resultado é um resultado adequado em função das nossas atividades. Lembrando que a nossa perspectiva sempre é trabalhar com as menores taxas e as menores tarifas do mercado. Esse é um compromisso que a instituição tem com o seu cliente, com o cidadão. E ainda assim a instituição registra um lucro considerável. E tem um resultado em função exatamente por quê? Porque você tem uma ampliação muito grande, não é exatamente da oferta de crédito, o que permite o ganho em escala. Então, eu diria que esse tem sido um compromisso, não é, perene da Caixa. Empréstimos pessoas físicas e jurídicas. A carteira de empréstimos a pessoas físicas da Caixa obteve no primeiro semestre desse ano saldo de 24,9 bilhões, um aumento de 35,4% sobre o mesmo período de 2009. Já a carteira de empréstimos a pessoas jurídicas fechou o semestre com saldo de 27 bilhões e crescimento de 47,4%. Essa proporção equilibrada dos empréstimos entre pessoas físicas e jurídicas é de fato o que quer a instituição, e essa relação ela é também mantida em outras instituições, ou isso é um patrimônio da Caixa Econômica? Olha, o grande compromisso da Caixa é democratizar o acesso ao crédito. Essa é a nossa grande missão, é fazer com que o pequeno empreendedor, né, o médio empreendedor, principalmente as pessoas de baixa renda, tenham acesso a recursos que possam fazer com que ela compre a sua geladeira, o seu TV, o computador, o iPhone, enfim. Essa relação de equilíbrio hoje, de fato, ela está consolidada. Qual era a situação em 2003? Era que praticamente inexistia operações da Caixa com empresas. Fundamentalmente, a nossa relação se dava com a pessoa física. O que nós tivemos foi um movimento muito intenso, né, para operar crédito para micro e pequenas empresas, e a partir de 2008, né, com a própria crise, quando os bancos privados eles praticamente inibiram suas operações, nós passamos a crescer também de forma muito significativa junto às grandes empresas brasileiras. Então, eu te diria hoje que grande parte desse setor também opera com a instituição. Então, o grande desafio, de fato, é fazer com que as pessoas tenham acesso a crédito. Vamos falar um pouquinho dos depósitos totais e da caderneta de poupança. Os depósitos totais no semestre somaram 195,9 bilhões na Caixa, um aumento de 11,3% em 12 meses. Os depósitos em caderneta de poupança somaram 116,3 bilhões, um crescimento de 18,3% e alcançando 34,13% de participação no mercado. Quer dizer, uma participação monstruosa no mercado, né? 34%. Quer dizer, isso aí com a taxa Selic a 10,75%, vocês não temem que, de repente, haja uma fuga da caderneta de poupança e esse resultado comece a minguar ao longo do tempo? Olha, a poupança, como eu disse, né, a poupança é muito a cara da Caixa, né? Quer dizer, pessoa na Caixa, pessoa na poupança, e hoje, cada vez mais na habitação, no crédito à pessoa física, no crédito às empresas. Mas, de fato, a Caixa ela tem uma memória nesse sentido junto às famílias. Eu te diria que não. Ou só esse ano nós já arrecadamos, né? Nós já captamos mais de 7 bilhões de reais na poupança. A poupança é um produto simples, é um produto de fácil acesso, de muito fácil compreensão, tem liquidez diária, ou seja, na hora que você precisar do seu dinheiro, você não precisa agendar com o gerente para pedir o recurso, você simplesmente vai lá e faz o saque. Saca no cartão, né? Saca no cartão, se tem você quiser fazer... Tem a garantia, então eu diria que não há esse risco. E outra, você tem a garantia também da sua remuneração. Muito claramente está dentro do que você recebe, né, pelo recurso que você investe, TR mais 6% ao ano. Então, eu diria que a poupança ela continua com a sua atratividade. Muita gente já decretou a morte da poupança, eu me lembro disso na década de 90, né, decretaram a morte da poupança com os fundos, a poupança não teria mais futuro. Não, é um produto que tem a sua atratividade, tem o seu perfil, não é? E eu diria que o público-alvo ele vai do jovem, né? Ele perpassa todas as faixas de idade. Quer dizer, a maior bandeira da poupança é a segurança. Né? Sem dúvida, sem dúvida. A segurança é a simplicidade. Eu diria que a grande bandeira é a simplicidade. A poupança e a loteria são as duas grandes marcas da Caixa, né? No imaginário popular. Saldo. O saldo total da carteira habitacional da Caixa elevou-se no primeiro semestre deste ano para 86,9 bilhões, um aumento de 23,2% no primeiro semestre, elevando a participação da Caixa nesse segmento de mercado para 75,9%. Portanto, uma elevação de 3,4 pontos percentuais em um ano. No momento em que os bancos privados e o Banco do Brasil também estão descobrindo o mercado imobiliário,
Ainda há espaço de crescimento para a Caixa, 75,9% do mercado. Quer crescer mais? Pois é, né? Para onde cresce? Pois é, a cada 4 operações de crédito imobiliário no Brasil, 3 são feitas na Caixa. Hoje nós estamos fazendo uma média de 4.500 contratos por dia em nossas agências. Isso dá 278 milhões por dia. Então, realmente é um volume muito significativo. Mas, veja, a Caixa também ela tem uma responsabilidade, nós não queremos ser apenas os maiores, queremos ser os melhores, a melhor instituição financeira na operação do crédito. Para isso, nós temos trabalhado muito nossos processos internos, não é? A capacitação das nossas equipes. A partir de 2004, passamos a ter os feirões da casa própria, que foi exatamente um espaço onde o cidadão teve acesso a essa informação. Criamos um simulador na internet, não é? Um simulador que tem o volume, para você ter uma ideia, só no mês de agosto, 6 milhões de pessoas acessaram a internet para saber se podem comprar. Fizeram, né, na média, 18 milhões de simulações. Então, são números, assim, realmente muito significativos. Então, eu te diria que continuamos a crescer. Né, muito... Mas não bateu num teto, não? Com essa entrada do Banco do Brasil, de bancos privados, não talvez a Caixa não vai experimentar um momento aí de perder um pouco essa fatia? Olha, esperamos que não. Nós estamos trabalhando para manter, né, a nossa participação no mercado. Em termos da competitividade, como é que está a comparação das taxas que vêm sendo cobradas em quem está descobrindo esse mercado com avidez, tipo Santander e outros bancos privados, e o próprio Banco do Brasil, e a Caixa? Como é que está sendo a comparação da taxa de juros? Olha, o compromisso tanto é no crédito às empresas e no crédito à família, quanto no crédito habitacional. A Caixa sempre pretende trabalhar e trabalha praticando as menores taxas e menores tarifas. Só para ter uma ideia, o ano passado, que foi um ano recorde no crédito habitacional, nós fizemos 47 bilhões de reais, 896 mil contratos. Fechando setembro, nós já estamos em 53 bilhões de reais, com 850 mil contratos. Claro que o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem uma importância muito significativa nesse sentido. Nós já vamos com mais de 656 mil contratos só no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Mas eu te diria que sim, permanece a Caixa, ela continua com a sua vocação, que é trabalhar nesse setor que é tão importante, que é a área habitacional. No próximo bloco, nós vamos ver com detalhes o problema da securitização na Caixa e os perigos de se criar no Brasil uma bolha imobiliária, exemplo do que ocorreu no mercado norte-americano. Aguarde.